O Vasco da Gama de Ramon Ángel Dias. A gente, como torcedor vascaíno, já sofreu muito. Eu poderia abrir este Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta sexta-feira, de diversas maneiras. Poderia abrir falando sobre o atacante uruguaio Abel Hernandes, que é aguardado nessa tarde de hoje na cidade carioca. Poderia abrir esse Acorda Vascão falando sobre as negociações avançadas que o Vasco tem com o atacante hoje do Talleres, Michael Santos, um jogador que nesse momento está muito perto, inclusive, de assinar um contrato com o Cruz Maltino. Poderia abrir esse Acorda Vascão de diversas outras maneiras. Porém, eu faço questão de iniciar este Acorda Vascão falando sobre o técnico argentino que tem tudo para ser o pilar dessa reconstrução do nosso Cruz Maltino. Olha essa foto que está aparecendo aí na imagem a vocês. Foto tirada em São Januário ontem, após o treino que aconteceu no nosso Caldeirão. Nela aparecem Ramon Dias, o seu filho Emiliano Dias e o seu neto. Uma foto, torcedor, que representa muito felicidade, alegria, ânimo de ser o novo comandante do Vasco da Gama. O Ramon não é Barbieri, e com todo o respeito do mundo profissional, o Ramon não é Zé Ricardo, o Ramon Dias não é Jorginho, o Ramon Dias não é Alberto Valentim, o Ramon Dias é um grande treinador. E acima de tudo, além de ser um baita de um técnico, o Ramon Dias sabe muito de Vasco da Gama. O Vasco pro Ramon Dias não é o Vasco de Ribamar, e com todo respeito também a esses jogadores, não é o Vasco de Iago Pikachu, não é o Vasco de Leandro Castan, não é o Vasco de Werley, não é o Vasco de Edmar. O Vasco de Ramon Ángel Dias é o Vasco de Romário. O Vasco de Ramon Ángel Dias é o Vasco de Edmundo. O Vasco de Ramon Dias é o Vasco de Carlos Germano, de Juninho, de Pedrinho, de Felipe. É o Vasco campeão da Libertadores de 98. O Vasco da Gama de Ramon Dias é o Vasco que eliminou o River Plate lá no Monumental de Núñez com o próprio Ramon na beirada de campo. Esse é o Vasco de Ramon. É um Vasco que São Januário não é um território hostil para o seu próprio elenco. É um Vasco que tem como São Januário território hostil para os adversários e tem principalmente, torcedor, São Januário como a sua casa. Esse é o Vasco de Ramon Dias. É um Vasco que a gente espera que empolgue, que contagie, que jogue junto com o torcedor. E essa foto demonstra muito mais do que apenas uma fotografia pós-treino. Mostra que esse novo Vasco, que se encaixar, pode novamente dar alegrias a um torcedor tão sofrido como nós. E a gente vai falar nesse Acorda Vascão sobre esse Vasco. O Vasco de Ramon Dias. Um Vasco que vem com mudanças. Um Vasco que vem com novidades. E um Vasco que vem para sair dessa situação de zona do rebaixamento. Além dessas, torcedor, muitas outras novidades. Vamos falar de Abel Hernandes, é claro. Vamos falar sobre o Michael Santos. Vamos falar sobre reforços que surgem aí na nossa colina histórica e muitas outras novidades. Porém, rapidamente aqui, antes de começar esse vídeo, antes de, inclusive, trazer as novidades de fato do nosso Vasco a vocês, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, ó, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, é o seguinte, falta pouco mesmo, muito pouco, para a gente chegar à marca dos 101 mil inscritos. Os primeiros 1000 depois dos 100. Então contamos com você. Se você está chegando aqui pela primeira vez, porém ainda não conhece o nosso canal, aliás, automaticamente, né, não conhece o nosso canal e ainda não é inscrito, vem aqui embaixo, nessa palavrinha inscrever-se, aperte nela, faça parte da nossa família, venha junto conosco. Se você está aqui todos os dias e ainda não é inscrito, meu amigo, vem aqui embaixo também, se inscreva no nosso canal, conto com você, conto com a sua ajuda, ative também o seu sininho de notificação, deixe aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar a divulgação desse vídeo, e aqui embaixo também, deixe nos comentários, depois dessa introdução, você torcedor vascaíno, tá animado com o Vasco da Gama de Ramon Ángel Dias? Coloque a sua opinião aí embaixo, tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente. Fala logo de Vasco da Gama, porque não tinha outra maneira de começar esse Acorda Vascão de que se não essa. Falando sobre o novo técnico do Vasco, porque ontem foi realizadas atividades no nosso Caldeirão, em São Januário, como tá aparecendo aí essas imagens a vocês. E logo após o término do treino, Ramon Dias, através de suas próprias redes sociais, colocou essa imagem, aliás, o seu filho Emiliano Dias. E foi uma imagem que pelo menos me impactou muito, cara.
Porque eu vejo esse semblante de felicidade na cara do Ramon, esse semblante de felicidade na cara do Emiliano, que é o seu filho, na cara do seu neto, todo mundo vestido de Vasco. E eu fico feliz. Eu fico feliz porque não é um técnico que trata o Vasco da Gama como qualquer coisa. Infelizmente, a gente teve um treinador que tratou o Vasco como qualquer clube. Um treinador que, na minha opinião, é claro, chega após uma derrota para o Santos São Januário e diz que tá tudo bem, que o empate contra o Santos, sendo superior dentro de São Januário, é bom. Um empate não, né? Uma derrota é bom pelo fato do Vasco ter sido superior durante 90 minutos e o Santos ser uma equipe, um time acostumado a jogar a elite, então tinha que ver com outros olhos a situação. Um técnico que diz que um empate contra o Coritiba é algo positivo, faz com que o torcedor vascaíno repense com relação à sua própria grandeza. Faz com que a gente comece a pensar, caraca, será que o Vasco é esse clube, cara? Que temos que ficar feliz com o empate contra o Coritiba, que temos que nos alegrar sendo superior ao Santos mesmo perdendo dentro de casa, pelo Santos estar acostumado a jogar a elite? Será que esse é o Vasco? E aí, quando coisas como essa de ontem, nessa imagem que apareceu a vocês, acontecem, Lucas, eu fico feliz. Porque eu vejo que hoje temos um técnico, um profissional na beirada de campo que não vai se acostumar com isso. Que não tem empate com o Coritiba, que não tem ser superior ao Santos, mesmo perdendo, sendo algo positivo, pelo Santos ser um clube acostumado a jogar a elite. Isso com Ramon Rio Dias não existe, torcedor vascaíno. Passa longe, inclusive, de existir. E ele quer mais. Tá no Vasco para conquistar títulos. Tá no Vasco para buscar grandes coisas. É um técnico que, como a gente trouxe lá no início do vídeo, em 1998, veio ao Rio de Janeiro enfrentar o Vasco da Gama em São Januário e viu o Vasco de Juninho, de Romário não, né? Mas de Felipe, de Pedrinho, de Mauro Galvão, de Carlos Germano, enfrentando o River Plate no Monumental de Núñez e vendo aquele gol do Juninho face a face. Esse é o Vasco do Ramon. E ele vai trazer mudanças. Ele quer um Vasco forte. Foi registrado no BID, domingo estará à disposição, estará regularizado para estar na beirada de campo para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. E a informação que temos é que Vasco vai com mudanças para esse jogo. Ramon Dias já testou, já analisou e tem novidades para enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Os últimos treinos estamos vendo muitas mudanças. Galarza vem aparecendo em algumas oportunidades dentre os titulares. Porém, aquilo que mais chamou a atenção é a presença de uma trinca ofensiva formada por Luco Orediano, Figueiredo e Gabriel Peck. Importante falar que nesse momento o Vasco não conta com Pedro Raul. Já iremos falar sobre isso, mas saiu, não pertence mais ao Vasco, não estará em campo no domingo. Raul Cruz, que seria esse reserva imediato, mesma coisa. Vai para o Ludogorets da Bulgária, não treina mais com o elenco do Vasco. Então Ramon Dias tem que procurar dentro do elenco um atleta que possa fazer essa função de falso 9. Nesse momento, o atleta que poderá fazer essa função de centroavante é um nome que a gente tanto pede para ser o centroavante. Figueiredo. Figueiredo, o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado. O grande destaque, não sei se você lembra disso, mas o Figueiredo foi o grande destaque da Copinha vestindo a camisa do Vasco lá do ano passado, com lindos gols, jogando muita bola, sendo a grande revelação daquela competição jogando como centroavante. Mas veio para o profissional e nunca atuou na posição, nunca recebeu a oportunidade de ser esse camisa 9. Com o Ramon Dias, deve ganhar essa oportunidade. Deve surgir a chance do Figueiredo conseguir mostrar o seu futebol como pivô, como sua posição de origem, como centroavante. Então houve treinos durante essa semana onde Figueiredo foi central, o Orediano abria numa ponta e o Gabriel Peck abria na outra. Uma trinca ofensiva muito rápida. Essa é a realidade. Com o Luco Orediano, sob o comando do técnico argentino que vai, eu tenho convicção, recuperar o bom futebol do atleta e ajudar na sua adaptação ao Rio de Janeiro. Então, dificilmente veremos Alex Teixeira, dificilmente veremos aí o Serginho jogando no sistema ofensivo, um Vasco com Marlon Gomes, com toda certeza, um Vasco aí com Jair também, com convicção, e o Vasco com Gary Medel, inclusive. A informação que tivemos é que o Medel nesse momento vem atuando como um terceiro zagueiro nesse time do Vasco. Vai atuar, né, na linha defensiva, porém não como um primeiro volante, um cão de guarda, um pitbull, porém numa espécie de terceiro zagueiro. O Vasco jogando num 3-4-3, recuando o Capasso, o Léo e o Medel um pouco à frente, ou o Vasco até jogando num 4-4-2 e o Medel atuando ali como esse zagueiro ao lado do Léo. São situações que o Ramon Rio Dias vem treinando. Mas um Vasco com cara, um Vasco com tática, um Vasco com qualidade, um Vasco treinado.
Veremos um Vasco domingo que pode não ganhar o Atlético Paranaense, meu amigo. O Atlético Paranaense é uma equipe formada, o Vasco hoje é um time em formação, mas eu tenho convicção que veremos hoje uma cara no Vasco da Gama. Algo que até 2 semanas atrás não víamos sob o comando do técnico Maurício Barbieri e no restante trabalho que o William Batista ainda pegou desse ex-treinador do Vasco. Então fico muito empolgado sim com o Ramon Dias e tenho convicção de que com ele o Vasco irá evoluir demais. Novo comandante, novo treinador, ou aliás, agora temos técnico. Deixa aí no seu comentário se você tá animado com o técnico argentino. Antes, porém, volto a repetir, cara. Vem cá, aqui embaixo rapidinho, ó. Se inscreva aí no nosso canal, ajude a gente a chegar a esses primeiros 1.000 dos 100 mil inscritos. E quero agora falar sobre mercado. Porque como a gente trouxe, está confirmado, Pedro Raul não pertence mais ao Vasco da Gama, o contrato já foi assinado na parte da tarde de ontem, o Vasco acertou a venda do atacante de 26 anos de idade, que foi contratado no início do ano pelo Vasco, junto ao Kashiwa Reysol do futebol japonês, pelo valor de 2 milhões de dólares, algo em torno aí dos 10 milhões e meio de reais. Pedro Raul já está em direção ao México para realizar exames médicos e realmente vir a ser esse novo profissional, esse novo atleta, né, do Toluca. Lembrando, o clube mexicano pagou 5 milhões de dólares pelo atleta no contrato, um contrato de 4 anos, algo em torno aí de 27 milhões de reais. Dividido em 2 parcelas. A primeira parcela paga agora, no momento da assinatura, o dinheiro já caiu nos cofres do Vasco da Gama, uma grana importante para o Vasco negociar no mercado, e o restante dessa compra será paga no início de 2024, no início do ano que vem. Atleta aí realmente bastante renomado, que chegou com moral, chegou com expectativas, mas desempenhou muito abaixo daquilo que de fato podia. Inclusive ontem o Márcio Bittencourt, que é o empresário do Pedro Raul, se posicionou. Ao canal Atenção Vascaínos, ele falou sobre essa saída do Pedro do Vasco. Ele disse assim, ó, abre aspas, Pedro sai do Vasco de coração partido. Veio com muita expectativa, com um contrato de 3 anos, mas o futebol é assim. Ele sai feliz, mas um pouco triste por não ter conseguido realizar tudo o que ele pretendia. Infelizmente sai pela porta dos fundos, não sai conseguindo realizar tudo aquilo que ele esperava, o seu bom futebol, que era o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado vestindo a camisa do Goiás, mas a partir desse momento veste a camisa de um clube grande do futebol mexicano, um clube onde inclusive ele vai receber um incentivo, um reajuste salarial, ou seja, vai ser uma valorização salarial, melhor dizendo, e sai feliz, sai buscando novos rumos. Não tenho nada de mal a desejar pelo Pedro Raul. Ao Pedro Raul, muito pelo contrário, boa sorte, sucesso aí na carreira e quem sabe Vasco e Pedro Raul se reencontrem em um determinado momento aí desses próximos anos, com um Vasco melhor, mais estruturado e um Pedro Raul também mais maduro para sustentar a pressão que é vestir a camisa do Vasco da Gama. A camisa, meu amigo, pro Pedro Raul, sem dúvida nenhuma, pesou. E exatamente por esse motivo, o Vasco hoje busca outros jogadores para suprir essa carência do seu camisa 9. Quero começar com aquilo que é concreto, meu amigo. Antes de entrarmos no assunto sobre Michel Santos, quero falar sobre Abel Hernandes. Abel Hernandes é esperado hoje no Rio de Janeiro. Sim, torcedor vascaíno. O Abel Hernandes ontem já se despediu dos seus companheiros de Peñarol. Informação que tivemos aí nessa tarde de ontem, inclusive, aliás, na madrugada de hoje, que aconteceu na tarde de ontem, é que o Abel já se despediu dos seus companheiros de Peñarol na quinta-feira, ontem e amanhã, ou seja, informação dada pela imprensa uruguaia, que foi uma informação dada ontem, que amanhã, ou seja, hoje, estaria desembarcando no Brasil. Abel Hernandes será um jogador do Vasco da Gama, até para dizer em uruguaio aqui, em castelhano, espanhol, será jogador del Vasco da Gama, como diz aí a imprensa uruguaia. Porém, há contradições, e a gente vai trazer os contrapontos aqui a vocês. O dirigente do Peñarol, que é o Jorge Nirenberg, ontem se posicionou à página vascaíno.net. O presidente, sobre a situação envolvendo aí o Abel Hernandes, disse que não iria liberá-lo, que o Abel Hernandes não se vá do Peñarol, ou seja, não sairá do Peñarol. Tem contrato até o final do ano e isso é um fato, iria permanecer. Hoje há um grande contraponto entre as partes e essa situação, creio eu, vai se desenrolar ainda durante determinado tempo. Abel Hernandes tem contrato com o Peñarol até o final do ano. Porém, há 2 meses atrás, o Abel Hernandes recebeu uma proposta do futebol chinês. Havia o desejo do atleta em sair do Peñarol e vestir a camisa desse clube do futebol asiático. Porém, o presidente, naquele momento, falou: Abel, você não sai, você fica no Peñarol.
presidente, em nome do Peñarol, com o Abel e o seu empresário, chegaram a um consenso. Próxima oferta que chegasse e que agradasse ao Abel Hernandes, ele iria sair. O Abel iria chegar aos dirigentes do Peñarol e iria pedir a sua saída, a sua rescisão contratual. O presidente deu ok, deu aval. O Vasco foi até o empresário do Abel nesses últimos dias, fez uma proposta que o agradou. A proposta nem foi diretamente ao Peñarol, foi até o Abel, ao seu empresário. A proposta agradou ao Abel. E aí, o combinado. O Abel foi, chegou até o presidente do Peñarol e falou: olha só, a proposta está aqui, eu quero sair. Eu quero rescindir o contrato com o Peñarol e quero vestir a camisa do Vasco da Gama. O presidente não quer liberar. E se for necessário, informação que temos aqui a trazer a vocês agora, neste Acorda Vascão, o Abel Hernandes e o seu empresário irão até a FIFA pela rescisão contratual. O empresário do atleta, que é o Pablo Bentancur, vai exigir a saída do atacante na FIFA por justa causa. Ele diz, inclusive, aí, em um contato com a La Oral Deportiva, uma imprensa lá do Uruguai, que tem áudios do Ruglio, que é o presidente do Peñarol, dando a sua palavra que o iria liberar em caso de proposta que agradasse ao jogador. Então, nesse momento, o jogador está completamente resguardado com a situação, já vai sair do Uruguai em direção ao Vasco da Gama. Inclusive, ontem, a própria agência que trabalha, né, cuida da carreira do Abel Hernandes, colocou essa imagem aí nas redes sociais, dando a entender que ele estaria de fato viajando ao Rio de Janeiro, uma imagem com emoji de avião. Tá tudo certo, o Abel será um jogador do Vasco da Gama, chega hoje ao Rio de Janeiro já para realizar os exames médicos e ser o novo atleta do Vasco da Gama. Se for necessário, Abel Hernandes, pelo grande desejo que está nesse momento de vestir a camisa do Vasco, irá até a FIFA para rescindir o seu contrato por justa causa. Essa é a fome que ele tá de vestir a camisa do Cruz Maltino. O contrato, só para adiantar aqui a vocês, oferecido pelo Vasco ao Abel, tem duração até dezembro de 2023. Um contrato curto, de menos de 6 meses, porém com uma cláusula de renovação automática, caso o atacante jogue 50% das partidas possíveis no período, o que deve acabar acontecendo. O Vasco aí tem mais... Hoje o Vasco está na 14ª rodada de Campeonato Brasileiro, então tem mais 24 jogos para disputar. Acredito que o Abel em 12 partidas pelo menos vai entrar. Então, a chance do Abel não renovar esse contrato é mínima. Apenas se uma lesão acontecer, o que eu acredito que é difícil, porque o Abel não é esse jogador de lesão, de se machucar. Então as chances são reais dele realmente estar presente no Vasco da Gama nesses próximos anos, uma oferta que o agradou muito e ele tem o desejo de vestir a camisa do Vasco, não à toa, já ontem mesmo se despediu dos seus companheiros e chega aí no Rio de Janeiro nessa parte da tarde de hoje, não quer mais vestir a camisa do Peñarol, já deixou bem claro que quer vestir a camisa do Vasco. Vontade? Fome? Não falta o atleta, quer muito vestir a camisa do nosso gigante da colina e tem tudo para ser, tem tudo não, será esse reforço para o sistema ofensivo. Não é o 9 dos sonhos, isso é um fato, isso é uma realidade, mas é um jogador que chegará para agregar e muito a esse elenco do Vasco. O 9 dos sonhos tem nome e sobrenome. O 9 dos sonhos tem o nome de Michael e tem o sobrenome de Santos, Uruguai, inclusive, igualmente ao atacante Abel Hernandes. Para quem não conhece, o Michael é um jogador de 30 anos de idade, que hoje é o grande nome do campeonato argentino com a camisa do Talleres. O Vasco da Gama, ao lado de outros clubes, se interessaram pela contratação do jogador. Eu já adianto aqui a vocês, Vasco e Bahia são os dois clubes do futebol brasileiro que hoje procuraram o Talleres a fim de iniciar negociações por esse atleta. Além de Vasco e Bahia, clubes também da Arábia Saudita têm interesse na contratação do artilheiro do Talleres. Mas torcedor, nesse momento, como disse o próprio presidente do Talleres, Andrés Fassi, eu faço questão de voltar a repetir aqui a vocês nesse momento. O jogador quer ir ao Brasil, tem proposta da Arábia e 2 do Brasil, mas a do Vasco é a melhor proposta. As conversas estão avançando. Quem está dizendo isso não sou eu, é o presidente do Talleres, Andrés Fassi. Ontem, tivemos a informação que a proposta do Vasco da Gama é superior à casa dos 3,5 milhões de dólares, ou seja, superior a 18 milhões de reais. Essa grana que o Vasco colocou na mesa do Talleres. 2 parcelas, a primeira no momento da assinatura e a segunda no ano de 2024. 9 milhões pagos agora e mais 9 milhões pagos daqui para frente. A proposta interessou ao presidente do Talleres. A expectativa é grande para que ele venha também chegar ao Rio de Janeiro nesses próximos dias. E inclusive ontem mesmo o Andrés Fassi falou sobre essa situação. Até porque o Michael Santos não foi
relacionado para a partida do Talleres contra o River Plate na Copa Argentina. Uma partida grande, uma partida importante, onde o Talleres não foi com o seu principal atacante para o jogo. No mínimo estranho, né? No mínimo questionável. Imagina, o Vasco enfrentando aí... Aliás, vamos trazer para um exemplo mais claro. O Flamengo joga aí, ó, uma quartas de final de Taça Conmebol Libertadores. Tem à disposição o Gabriel Barbosa, mas aí ele não aparece no jogo, sabendo que há negociações com outro clube. Estranho, correto? Isso que está acontecendo hoje com o Talleres. Ontem, ao enfrentar o River Plate, o Talleres não levou o seu camisa 9, o seu centroavante, o seu homem gol, o seu artilheiro, pelas negociações com o Vasco. E ao ser questionado sobre isso, inclusive, o jornalista Fábio Torres, um grande jornalista setorista do Vasco, entrou em contato com o presidente Andrés Fassi logo após sair essa lista de relacionados e o Michel Santos não estar presente, e perguntou o que houve, Andrés, por que ele não está relacionado? E ele respondeu curto e grosso, está avançando. Então, torcedor, tudo indica que hoje chegue ao Rio de Janeiro Abel Hernandes, o camisa 18. E na próxima semana, chegue ao Rio de Janeiro o camisa 9, Michel Santos. 2 nomes, torcedor, que mudam sim o nível do Vasco. Mudam o nível desse sistema ofensivo. Sai Pedro Raul, de 26 anos, e sai Rauan Cruz, de 21 anos. Chega Michel Santos, de 30, e Abel Hernandes, de 32. Maturidade, experiência, bagagem, rodagem. Tudo que o Vasco precisa hoje dentro desse atual elenco está fazendo. Trocando o pneu com o carro andando. A gente torce para que dê certo. São 2 nomes, que me empolgam muito. E se encaixar, tem tudo para dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Gente, só para finalizar aqui o vídeo, falar sobre um nome que o Vasco fez proposta. A gente vai trazer mais informações aí na parte da tarde. Mas segundo o jornalista Jorge Nicola, o Vasco fez uma proposta pelo volante Léo Naldi da Ponte Preta. Um jogador aí hoje que vem sendo destaque há bastante tempo, de 21 anos de idade. São 29 jogos nessa temporada. No ano passado, 46 partidas. Em 2021, 27 jogos no seu primeiro ano como profissional. Um atleta que a cada ano que passa vem se destacando ainda mais. Além do Vasco, Palmeiras e Fortaleza também monitoram esse volante. Santos também é outro clube que fez proposta. Não apenas monitorou, como Palmeiras e Bahia, mas ao lado do Vasco formalizou algo pela contratação desse nome. Você pode se perguntar, Lucas, por que o Vasco está procurando o Léo Naldi? O Vasco hoje busca uma peça de reposição para o volante Andrés Santos. Esse volante que saiu do Cruz Maltino e hoje veste a camisa do Chelsea. O Vasco busca alguém para vir e atuar nessa posição de segundo volante. Vê potencial no Léo Naldi, vê um jogador com destaque, né, no cenário do futebol brasileiro, vestindo a camisa da Ponte Preta, e formalizou algo. Até o momento não temos resposta, mas prometo aí que na parte da tarde irei trazer mais informações a vocês sobre a situação desse volante da Ponte. Tranquilo, rapaziada? Esse foi o Acorda Vascão. Deixa aí nos comentários se você tá empolgado. Eu me empolgo muito, cara. Me empolguei com o nome do Abel, me empolguei com o nome do Michael. Nomes que mudam aí a cara desse sistema ofensivo do nosso Vasco da Gama. Vamos que vamos, hein? Se inscrevam no nosso canal, compartilhem nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento. Estaremos aqui hoje novamente por volta das 2 horas da tarde, um pouquinho mais cedo, e contamos aí, é claro, com a sua ajuda. Então, vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo e, como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.